a filosofia de Platão. Aqueles primeiros encontros sobre Platão, ficamos mais na parte da biografia, aí hoje vamos comentar sobre alguns tópicos da filosofia de Platão. Então, vamos comentar sobre o conceito de mito em Platão, a fundação da metafísica a partir da filosofia de Platão, as teorias a teoria das ideias de Platão e a teoria da reminiscência da alma, que é uma das teorias de Platão. Bom, só para a gente fazer uma introdução, Platão escreve sobre vários assuntos, né? Escreve sobre política, escreve sobre mito, nos seus diálogos ele vai escrever também sobre essa questão da epistemologia, que, aliás, é uma das questões que Platão mais comenta. A epistemologia é a área da filosofia que vai trabalhar sobre o conhecimento, né? Como é que o homem adquire conhecimento. E ao longo da história da filosofia surgiram basicamente duas correntes, né? Uma, digamos, mais racionalista, outra mais empirista. Os racionalistas vão dizer que o conhecimento é através da razão, os empiristas vão dizer que o conhecimento é mais através das experiências, né? Bom, essas discussões sobre epistemologia é muito próprio da filosofia de Platão, de modo que ele vai fazer primeiro uma interpretação sobre o que é mito, né? Ele vai dar a definição dele de mito para explicar depois a sua teoria das ideias, que é uma teoria, digamos, mais epistemológica. Já a gente vai entender do que é que se trata isso. Então, primeiro vamos entender o que é que Platão entendia por mito. Vocês lembram lá que mito era um tipo de linguagem, um tipo de narrativa que os antigos usavam, principalmente os gregos antigos, usavam para explicar a origem das coisas, né, a origem de tudo que existe, e, ao mesmo tempo, explicar os fenômenos da natureza. Por que é que chove? Por que é que troveja? Por que que em alguns lugares chove mais e outros menos? Enfim, tudo era atribuído a alguma divindade, né? Então, eles realmente acreditavam na interferência dos deuses. Depois, a partir dos pré-socráticos, surge, então, a filosofia, né? A filosofia nasce com os pré-socráticos, no caso lá com Tales de Mileto, e depois os demais pré-socráticos, cada um vão dar uma contribuição sobre a filosofia. E surge, então, uma filosofia, digamos, naturalista, né? Uma explicação mais através da própria natureza e não mais recorrendo aos mitos. Então, surge pela primeira vez um tipo de separação entre mito e logos. Aparece, então, a ideia de logos. Logos, no caso, seria uma explicação racional sobre as coisas, enquanto que o mito é uma explicação sobrenatural, fantasiosa sobre as coisas. Bom, depois os sofistas, que são os professores de retórica, aqueles professores que cobravam para ensinar a arte da retórica, de como falar em público, cuja ética era relativista, eles vão também fazer uso do mito, agora, não apenas para explicar como que as coisas surgiram, mas para defender também as suas ideias, caso isso fosse necessário. Lembrando que para os sofistas não importa a verdade, porque a verdade é uma questão muito relativa. O que importa é você conseguir vencer o seu oponente no debate. E os sofistas viveram em uma época onde Atenas valorizava muito a questão do debate nas praças públicas, né, nas chamadas ágoras públicas. Então, era muito comum os jovens procurarem os sofistas para aprender a arte da retórica, né? Como a gente viu o debate de Sócrates com os seus acusadores, lá na Apologia de Sócrates, no diálogo de Platão. Bom, depois Sócrates vai condenar o uso do recurso das narrativas míticas como busca da verdade. Para Sócrates, os mitos, as narrativas míticas, elas não servem para você encontrar a verdade. E se as narrativas míticas não servem para encontrar a verdade, então como e de que maneira a gente pode encontrar a verdade? Segundo Sócrates, é através de um procedimento dialético, né? Através da dialética. E o que vem a ser a dialética? A dialética é, novamente, uma palavra grega que significa, em linhas gerais, diálogos, conversações. Agora, não se trata de qualquer conversação, né? Trata-se de perguntas e também respostas. Então, isso é a forma da dialética socrática, né? Só para a gente relembrar, Sócrates apresenta, então, seu método filosófico, né? E o método filosófico de Sócrates tem dois momentos. O primeiro, da ironia, onde Sócrates faz perguntas com o objetivo de levar o interlocutor a
duvidar, ou pelo menos a se questionar sobre o que supostamente sabe. E depois vem a segunda etapa, que Sócrates chamava de maiêutica, que é, através também de novas perguntas, fazer com que o interlocutor chegue, então, ao verdadeiro conhecimento, né? Bom, só para abrir aqui um parênteses, quando surgiu a filosofia, lá por volta do século VI a.C., início do século V, aquela transição ali, as narrativas míticas, elas não desapareceram, né? Isso até já comentei. Elas continuarão existindo, pelo menos elas terão seu espaço em alguns lugares, e de modo que os sofistas farão uso dos mitos apenas como recurso retórico, e Sócrates vai, então, condenar esse uso do mito nesse sentido, né? Então, isso só mostra que os mitos não desapareceram. Aliás, fazia parte da chamada paideia, né? A paideia quer dizer a educação do homem grego. Só que os pré-socráticos, que são chamados filósofos naturalistas, eles rejeitaram os mitos como forma de tentar explicar a origem das coisas, né? Bom, Platão, então, passa a atribuir um novo significado ao mito, diferente, então, dos pré-socráticos, que rejeitaram o mito completamente, diferente dos sofistas, que usavam as narrativas míticas apenas como recurso retórico, e diferente de Sócrates, que vai condenar também completamente o uso do mito como caminho para buscar a verdade ou encontrar a verdade. Platão, que é discípulo de Sócrates, vai atribuir um novo significado da seguinte forma: para Platão, tem certas verdades, tem certas questões que a razão é limitada para alcançar, não alcança sem um auxílio de outras, digamos, ferramentas. E qual seria essa ferramenta? O mito. Então, Platão entende o mito como se fosse um tipo de instrumento ou ferramenta para alcançar certas verdades. Então, nesse caso, Platão apresenta o mito como algo que vai, digamos, contribuir no Logos. Então, o mito não anula o Logos, como era, no caso, a tradição mitológica, né, antes dos pré-socráticos, que explicava tudo através do mito, sem usar o Logos. E também o Logos não anula o mito, como aconteceu com os pré-socráticos. Então, uma coisa completa a outra. Por que Platão fez isso? Bom, a questão da teoria das ideias, né, para explicar como é que o homem chega ao conhecimento. Platão vai usar uma alegoria, né? Então, você vai encontrar nos diálogos de Platão várias alegorias, várias histórias mitológicas, como, por exemplo, o mito do cavalo alado, o mito chamado mito da caverna, que vocês com certeza já ouviram falar, ou a alegoria da caverna, como queiram chamar. Então, em diversos diálogos de Platão, você vai encontrar Platão usando o recurso do mito numa tentativa de explicar alguma coisa, né? Não tomando o mito como uma verdade, entende? Mas como um recurso para explicar ou para clarear a razão, nesse sentido. Bom, só que a gente não pode negar que também, diante desses diálogos de Platão, nós temos alguns problemas, né? Porque, assim, em alguns diálogos, Platão parece entender mito e alegoria como se fosse a mesma coisa, ele usa como sinônimo. Em outros diálogos, ele usa mito e alegoria como se fossem coisas distintas. Então, isso não fica muito claro em Platão. Bom, aí tem algumas explicações, né? Uma delas é que Platão estava numa fase de desenvolvimento, né? Como já comentei com vocês, de modo que os próprios escritos de Platão, os próprios diálogos são divididos em fases, né? Fase de juventude, onde Platão ainda depende muito de Sócrates, fase de velhice, fase de maturidade e a fase de velhice. Então, em um desses diálogos, Platão vai dizer o seguinte, que o mito é uma narrativa tipo no sentido de linguagem, e a alegoria é um tipo de imagem. Então, ele usa aí dois tipos de comunicação, que são diferentes, né? Você pode se comunicar através da linguagem e através também das imagens. Então, para Platão, em alguns momentos, mito é linguagem e alegoria, imagem. Em outros momentos, é a mesma coisa, né? Como se fossem sinônimos. Então, o mito tem por tarefa superar intuitivamente os limites da razão. Então, Platão preserva a função e o valor do mito ao lado e juntamente com a função reservada ao logos. O logos não anula o mito e nem o mito anula o logos, ou seja, se complementam, né? Bom, a fundação da metafísica. A palavra metafísica é uma palavra grega que quer dizer para além de, em linhas gerais é isso. Meta quer dizer para além de, física
uma referência física, né, ou aos assuntos relacionados àquilo que é concreto. Bom, esse termo, na verdade, não foi cunhado por Platão, muito menos por Aristóteles também, e sim criado por um bibliotecário chamado Andrônico de Rhodes, que viveu ali em meados do primeiro século antes de Cristo, lembrando que conta de forma decrescente, né. Bom, quem vai fazer um estudo realmente sistemático é organizado sobre a metafísica, é Aristóteles, que é discípulo de Platão. Mas isso a gente vai ver mais quando chegar na parte de Aristóteles. Bom, mas o que vem a ser a metafísica? Então, a metafísica, em linhas gerais, é o estudo das causas primeiras, né? É o estudo dos princípios primeiros. Seria, na opinião de Aristóteles, os estudos mais importantes, né? Mais importante do que a lógica, mais importante do que os assuntos relacionados à biologia, mais importante do que os assuntos relacionados ao que mais, a própria medicina, porque Aristóteles vai estudar todas as coisas, né? Então, a metafísica seria o estudo daquilo que é essencial, né? Vai estudar o ser enquanto ser. Para Aristóteles, né, eu estou falando de Aristóteles, porque foi Aristóteles que sistematizou esse estudo. Para Aristóteles, todas as coisas possuem uma essência. E o que é a essência? A essência é aquilo que torna a coisa aquilo que ela é e não outra coisa. No caso, seria o ser, né? Toda coisa tem um ser. O ser é a identidade da coisa. É aquilo que torna aquela coisa o que ela é e não outra coisa. É nesse sentido, é aquilo que é essencial. Bom, embora Aristóteles tenha sistematizado esse estudo, na verdade, essa discussão metafísica a gente já vai encontrar nos textos de Platão, ou seja, antes de Aristóteles, embora Platão não fosse a intenção de Platão. E também nos textos, ou pelo menos nos fragmentos de Parmênides, aquele pré-socrático. Parmênides, que vai falar sobre o conceito de ser também, né? Tudo, só existe o ser, o não ser não é, né? O ser é, o não ser não é, ou seja, só existe uma coisa. Quer dizer, o não ser, que seria a negação da coisa, isso a gente vai entender melhor quando chegar na metafísica de Aristóteles. Não existe, né? Enfim. Bom, mas essa discussão metafísica já começa também com o Platão. Então, por isso que eu estou falando aqui que, para alguns historiadores, a fundação da metafísica, na verdade, é inaugurada com Platão. Embora Aristóteles, que era discípulo de Platão, foi digamos, o sistematizador, aquele que organizou esses estudos, né? Então, bom, a descoberta de uma realidade superior ao mundo sensível. Platão vai falar sobre essa realidade do mundo superior da seguinte forma. Platão divide a sua filosofia em duas esferas. Para Platão, existe aqui o mundo imperfeito, um mundo sensível, que é esse mundo aqui no qual nós vivemos. E há, segundo Platão, um mundo que é perfeito, que ele chamava de mundo inteligível, ou mundo também das ideias, né? Bom, segundo Platão, o verdadeiro conhecimento encontra-se nesse mundo das ideias, nesse mundo perfeito, porque o verdadeiro conhecimento é alcançado pela razão. Nesse mundo aqui imperfeito, segundo Platão, o conhecimento é adquirido pelos sentidos. Bom, só que o problema é que os sentidos, para Platão, são limitados. Então, é impossível alcançar o verdadeiro conhecimento através somente dos sentidos. Então, como alcançar o verdadeiro conhecimento? Segundo Platão, é necessário, então, o filósofo superar esse mundo sensível, esse mundo que nós vivemos, e adentrar no mundo, na esfera, né, do chamado mundo das ideias, o mundo perfeito, né? E como é que o filósofo pode fazer isso? Através da dialética. Daí a importância de Platão na questão do debate, do diálogo, das perguntas, né? Então, somente através desse processo é que o filósofo pode alcançar o verdadeiro conhecimento. Para Platão, tudo aqui que a gente percebe nesse mundo, no caso, na nossa realidade, nada mais é do que uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo. Daí vocês podem perguntar, mas Platão acreditava que existia esse mundo? Não. Novamente, ele não acreditava que esse mundo existe no sentido físico. Por isso que eu comentei que Platão vai dar um sentido diferente à ideia de mito. Isso daí é uma linguagem metafórica que Platão cria, né? Para explicar o seguinte, que o conhecimento, na verdade, está para além das aparências, do mundo das aparências, ou seja, dos sentidos. Isso ele vai explicar melhor na chamada alegoria da caverna, né, que a gente vai discutir depois. Aquela alegoria da caverna, Platão fez
para explicar como é que o homem adquire conhecimento. O conhecimento não é adquirido apenas pelos sentidos, mas sim através da razão. Bom, isso aí a gente vai comentar mais adiante, é, por essa razão que a gente pode dizer o seguinte, que Platão é o precursor, embora não fosse a intenção dele, do que mais tarde, no século XVI, século XVII, já da nossa era, ficou conhecida como corrente racionalista. Platão é um filósofo racionalista. Pode observar que essa teoria dele, a teoria das ideias, é uma teoria metafísica racionalista. Né? Platão usa uma alegoria para explicar como é que o homem pode alcançar o conhecimento e, ao mesmo tempo, para dizer que o verdadeiro conhecimento não é adquirido através dos sentidos, e sim da razão. Pessoal, eu não sei se o horário já avançou, mas só para a gente concluir, eu não sei se ficou claro tanto essa definição de Platão sobre mito e essa questão do mundo das ideias de Platão. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, a gente conversa então depois do próximo encontro. Eu postei uma atividade lá no grupo, só para lembrar, eu acredito que vocês já viram, também postei no Classroom, e aí se tiver alguma dúvida sobre aquele trabalho, vocês podem perguntar lá no grupo, que eu respondo lá no grupo, sem problema.